Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, um projeto bem interessante para a galera que gosta de circuitos de áudio e de eletrônica analógica, pois no vídeo de hoje vamos demonstrar um circuito amplificador que também pode ser utilizado como casador de impedância em estágios iniciais de amplificadores. Like de sempre, inscrição no canal. Lembro todos vocês que este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil para transformadores toroidais sob medida para o seu projeto, toroid.com.br. Link aqui embaixo na descrição, faça sua cotação hoje mesmo. Tem amplificadores aí para projetar, utilize transformadores toroidais. E também Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br, link na descrição também, faça o seu cadastro, adicione itens no carrinho e utilize o cupom WRKits para obter desconto na sua compra na Tiger Comp. Preciso lembrar você dos nossos cursos Hotmart que estão em promoção, 50% de desconto. Aproveite esta oportunidade, aplique o cupom WR300K e utilize em quantos cursos você quiser para obter 50% de desconto. Os cursos têm acesso vitalício, você pode adquirir na promoção e estudar quando quiser. Veja todos os disponíveis aqui embaixo. Vamos para o vídeo de hoje. Tem sexta, tem clássica, tem sexta, tem legendária. Let's get started! Tem sexta, tem clássica, sempre aqui no WR Kits Channel desde fevereiro de 2014. Por isso é sempre uma honra gravar esta videoaula para você. E no vídeo de hoje nós temos um circuito bem interessante, um circuito de eletrônica analógica, um circuito simples que você pode desenvolver para uma etapa casadora de impedância em circuitos, por exemplo, amplificadores no estágio de entrada. E ele dá um certo ganho de tensão já, a partir de pequenos sinais de entrada. Você pode aproveitar aí com transdutores, instrumentos musicais como guitarras elétricas e outros. Você já está vendo aqui o datasheet do 2N5484, que é um JFET transistor que funciona na sua região de depleção. E eu vou recomendar para você o curso de circuitos com JFET do meu amigo, meu irmão da eletrônica, o Gregory Gusberti. Deixo o link aqui embaixo, tem muitas aplicações e você vai entender exatamente como funcionam estes dispositivos, recomendadíssimo. Está aqui embaixo o link. Então olha só, vamos utilizar esse JFET no seu encapsulamento TO92, o clássico, e sua visão superior aqui, a top view, nós temos o dreno, a fonte e a porta, ou drain, source and gate. Portanto, olhando o dispositivo de trás, ou seja, a parte chanfrada para frente, ou a parte que tem o título dele para frente, nós lemos Gate, Source and Drain. Então tome cuidado com a disposição dos pinos. Iremos implementar um amplificador que tem esse intuito de casar a impedância. Este dispositivo, já deixo como dica, o 2N5484, pode ser utilizado em aplicações até 400 MHz. Então ele é bem bacana para aplicações em circuitos de RF. Fica essa dica adicional, mas também podemos aproveitar as características do dispositivo para trabalhar no áudio, como veremos na aula de hoje. Então, um circuito casador de impedância que tem esse intuito de nos conceder uma impedância de entrada altíssima e rebaixar a impedância para a saída. A parte teórica de hoje é bem simples, nós vamos para a parte prática de bancada logo mais. Eu quero mostrar para você o diagrama esquemático. Então aqui tem as curvas do dispositivo. A partir dos conhecimentos em JFETs desenvolvemos o circuito, um circuito amplificador, como você vê aqui. O diagrama esquemático é esse. Como eu disse para você, é um circuito bastante simples, um circuito bem interessante para o iniciante também, que quer entrar nessa área de áudio e amplificadores. Não posso deixar de sugerir também o nosso curso de áudio e amplificadores profissionais, que está com a promoção de 50% de desconto, cujo link está na descrição. Então vamos entender o circuito. Q1 é o 2N5484, um JFET canal N, que tem uma polarização aqui utilizando 3 resistores. Esses 3 resistores, o R1, R2 e R3, se você olhar
E a galera que é das mais antigas aí de eletrônica talvez tenha percebido uma certa correlação com polarizações em circuitos valvulados. Não percebeu isso? A típica válvula triodo com a sua grade, com o resistor ligado aí entre a grade e o GND. Então o JFET tem algumas correlações também com esses dispositivos, pois nós podemos aproveitar a característica de self-biasing do transistor, que nada mais é do que uma autopolarização. Veja que nós temos que manter sempre sua tensão VGS, ou seja, a tensão entre gate, que é este terminal aqui, e a fonte, que é este aqui, gate e source, isso VGS, ela precisa ser no máximo 0 volts, porque temos uma espécie de junção de diodo aqui, inclusive o símbolo do JFET denota isso, como você pode ver esta seta aqui no gate, indica uma junção de diodo que, se polarizada diretamente, ou seja, uma queda de tensão superior a 0,7 volts ou a 700 milivolts, vai provocar a queima do transistor. Então não podemos aplicar tensões superiores a uns 700 milivolts entre VGS, ou seja, entre gate e source. Então a tensão entre estes dois terminais do JFET. Como estamos trabalhando em um amplificador, um modelo de pequenos sinais que não vai ultrapassar este nível de tensão de entrada aqui, teremos amplitudes inferiores a 700 milivolts na entrada, podemos aplicá-lo aproveitando as características de alta impedância de entrada do dispositivo para casar a impedância com circuitos que vêm depois aqui, estágios adicionais. Então, mantemos o gate em 0 volts com R1, um resistor de 1 mega aí para ter uma impedância de entrada bem bacana, uma impedância de entrada da ordem de mega ohm mesmo, e R2 aqui 3.9K faz essa autopolarização do dispositivo, pois ao ligar o circuito começa a circular uma corrente entre dreno e fonte do JFET e teremos uma queda de tensão em cima de R2. E para manter o circuito, para manter essa corrente circulando, ele tem a tendência de autoajustar esta queda de tensão, VGS aqui, de modo a promover a estabilização do sistema. Por isso nós temos uma autopolarização, este R2 aqui. Semelhante como acontece nas válvulas quando você utiliza um resistor no catodo das válvulas. Só que aqui estamos com um resistor na fonte do JFET. Então isso vai equilibrar as coisas, a corrente circula, nós temos uma queda de tensão no resistor, que vai promover uma variação VGS, que vai visar o equilíbrio para manter o dispositivo em sua polarização adequada. Por isso, self-biasing ou autopolarização. Então a queda de tensão VGS não será superior a 0 volts, será menor. Nós teremos o gate em 0 e teremos uma tensão de source acima de 0. Portanto, a diferença, 0 menos alguma coisa, dá uma tensão negativa, tá certo? E aí, um resistor aqui para termos um meio de excursionar este sinal no dreno, provocar esta variação, que tem o valor de 47K para termos um pouco de ganho no circuito, e ele também é o valor aproximado de impedância de saída, e podemos baixar ainda mais essa impedância de saída aplicando em V alto aqui um estágio, conectando diretamente no dreno mesmo um transistor bipolar de junção como seguidor de emissor. Então você pode aplicar um seguidor de emissor aqui caso você precise acionar impedâncias menores na saída, então você consegue isso com um simples seguidor de emissor. Aqui estou apenas com o circuito com JFET para que fique clara a compreensão. C1 acopla o sinal aqui, então tem um sinal senoidal, lembrando no máximo 700 mV de amplitude, mas teremos certamente sinais inferiores a isso. Acopla o sinal, então eu aplico o sinal no gate, então ele está autopolarizado e provoca a variação de tensão no drain, que acoplo com um capacitor aqui de 10 microfarad para Vout. Eu estou utilizando uma alimentação de 15 volts, uma alimentação em fonte simples, então aqui é o ground do circuito, e aqui é o C3
é um capacitor de 100 nano para o desacoplamento da fonte de alimentação. E é isso, é um circuito bem simples que dá para estudar bastante em cima, entender inclusive os JFETs, trabalhando com eles nesta região para amplificação de pequenos sinais e casamento de impedâncias. Convido você para vir para o laboratório agora, vamos para a bancada direto fazer os testes com este circuito. Eletrônica analógica é sempre fascinante e dá para aprender muito, sempre incentivamos esse estudo aí com vocês. Venha comigo! E esse aqui é o nosso circuito completamente montado, é um circuito muito simples, um circuito que contém poucos componentes, que vai ajudar bastante aos seus projetos de áudio a causar impedância. Temos o JFET aqui, 2N5484, olhando ele de costa, a pinagem do dispositivo é gate, source e drain, ou porta, fonte e dreno. Então cuidado para não se confundir. E é claro, sempre aquela análise de datasheet para ajudar você a esclarecer este tipo de dúvida. Temos a entrada do sinal aqui acoplada com um capacitor de 100 nano. E aqui está o resistor de 1 mega que é responsável pela polarização de gate. Temos também o resistor de 3K9 aqui entre source e ground, que é o responsável pela autopolarização do dispositivo, self-biasing do JFET. E você vai ver que funciona perfeitamente como analisamos na parte teórica. O drain vai para o resistor de dreno. Estamos utilizando 47K, uma impedância de saída de certa forma alta, mas como dito você pode acoplar um estágio de seguidor de emissor utilizando um transistor bipolar de junção sem problema algum, caso você precise de uma impedância um pouco mais baixa na saída deste circuito. Capacitor de 10 microfarad, eu estou utilizando um tântalo apenas por opção, você pode utilizar um eletrolítico sem problema algum no lugar deste capacitor aqui. E como sempre 100 nano ali para fazermos o desacoplamento da fonte de alimentação. Já vamos inserir aqui as garras jacaré e configurar a nossa fonte de alimentação para tensão de 15 volts, conforme prevemos para este circuito. Tá aí, uma montagem bem simples, compacta, um circuito que não vai ocupar muito espaço no seu projeto, no seu desenvolvimento. Fonte de bancada pronta, eu vou utilizar o canal 1, vamos ajustar aí para 15 volts e vamos limitar essa corrente em uns 100 mA, bem tranquilo. Este circuito não consome praticamente nada, ainda mais com a tecnologia de JFET, transistor de efeito de campo. Liberando aqui a saída, deixa eu só ajustar aqui 15 volts, agora sim liberar a saída. Estamos alimentando o circuito, consumo irrelevante como você pode observar. Vou aplicar o sinal aqui do gerador Rigol, que já está ajustado para um sinal senoidal, frequência de 1 kHz, amplitude 200 mV pico a pico. Aqui eu aproveito para chamar a atenção de você novamente que este tipo de configuração deve ser feita para utilizarmos com sinais baixos, de baixa amplitude, e com uma amplitude inferior a 700 mV, para não correr o risco de polarizar o diodo, a junção de diodo que tem na entrada do JFET, basicamente. Então, em modelos de pequenos sinais, que é o caso deste circuito, podemos utilizar nesta configuração onde excursionamos semiciclos positivos no nosso sinal, só que com este limite de amplitude conforme mencionado. Eu vou liberar a saída aqui para gerarmos este sinal e vamos analisar estas formas de onda. Vou conectar o gerador aqui, GND e entrada do circuito, e vamos ligar o canal 1 do osciloscópio aqui para monitorar o sinal de entrada. E para verificar a saída, vou utilizar o canal 2, conectando aqui neste ponto de análise. Vamos verificar as formas de onda do circuito na tela. Temos as formas de onda do circuito, a entrada aqui 200 mV pico a pico, portanto 100 mV de amplitude, e a saída, esse é o canal 2. Podemos observar que temos um ganho de tensão perceptível, uma vez que o canal 1 está em 200 mV por divisão e o canal 2 está em 1 volt por divisão. Se eu tentar igualar aqui,
vai ficar ainda mais evidente que temos um ganho. Ó. Colocando os dois em 200 mV, existe um ganho perceptível no sinal. Diminuindo aqui o canal 1, por exemplo, ó, fica bem evidente que consiste em um ganho. Podemos fazer uma análise bem interessante para verificar a linearidade do dispositivo, vindo aqui no modo XY do osciloscópio. E aí nós conseguimos observar que a relação dos dois canais é uma linha reta aqui, ó. Não existe uma distorção ocorrendo. Se eu aumentar a amplitude de entrada, em um determinado instante, nós teremos a distorção ocorrendo. Ó. Começou a distorcer. Estou com 500 mV pico a pico. Lembrando daquela regra de cuidarmos a questão da amplitude máxima de entrada. E conseguimos ver aqui, no semiciclo positivo está ocorrendo a distorção já nestas condições. Mas como esse é um modelo para pequenos sinais, o nosso circuito está funcionando conforme previsto, aí até uns 400 mV na entrada, ó, não existe uma distorção. Muito bem, vou configurar uma varredura aqui no gerador, um sweep. Vamos até uns 50 kHz e ver a resposta em frequência do circuito. Começando aí em 50 Hz e uma varredura de uns 5 segundos, acho que está de bom tamanho. Aí vamos observar, você já vê o sinal sendo varrido no osciloscópio. Em mais detalhes para você, é notável que não existe uma atenuação no sinal de saída. Preste bem atenção no canal 2, que é o sinal em azul. Vou dar um zoom vertical aqui, ó, para ficar mais evidente. Deixa eu posicionar aqui ao centro ambos os canais. E estamos varrendo até 50 kHz e o sinal não atenua, ó. Então uma varredura que compreende toda a nossa faixa de áudio começa em 50 Hz e vai até 50 kHz. É uma faixa de áudio bacana, pois acima dos 20 kHz, apesar do ouvido humano não escutar, nós temos harmônicas importantes em sinais diversos que geram timbres de instrumentos, diferentes timbres de voz que vão influenciar no resultado final e nós acabamos sentindo estas harmônicas de outras formas ao invés de escutar. E a experiência do áudio se modifica caso tenhamos uma atenuação a partir dos 20 kHz em uma linha de áudio, por exemplo. Então é interessante que as nossas linhas de áudio consigam performar bem até pelo menos uns 50 kHz. Quem é aluno do curso de áudio e amplificadores sabe muito bem desta regra. Varrendo até uns 100 kHz agora, ó. Lá próximo dos 100, que começamos a perceber uma atenuação no sinal, ele começa a perder um pouco de amplitude, mas ainda temos aí um bom range de trabalho para o circuito. Varrendo até 200 kHz, aí ele começa a atenuar, você consegue ver de forma bem perceptível essa questão. Aí podemos ir até uns 600 kHz, para você ver a atenuação acontecendo, e varrer em um tempo mais rápido, por exemplo, 100 milissegundos. Vamos ver se conseguimos enxergar aí a resposta do sinal. Dando um single. Basicamente é isso, ó. Aqui são as frequências mais baixas, e à medida que vamos avançando, o sinal de saída se atenua. Muito bom. Bacana também esse efeito fósforo desse osciloscópio, o DPO da Tektronix. Gosto muito dele por esse motivo aí. Dá uma sensação mais realística nas formas de onda e nos remete aos clássicos osciloscópios analógicos. Beleza, vou parar a varredura agora. Vamos voltar para o sinal de 1 kHz. Ajustar o zoom horizontal.
tá aí o nosso amplificador funcionando muito bem na protoboard e vai funcionar melhor ainda em uma placa de circuito impresso, por exemplo. Uma das formas de verificar o ganho do circuito amplificador é adicionando a medida de tensão RMS. Então eu posso pegar do canal 1 aqui e mover o cursor aqui até RMS, clico em adicionar e o mesmo aqui para o canal 2. Aí nós temos as medidas na tela, nós temos aqui 1 volt na saída e 100 mV na entrada. Muito bacana isso. Significa que temos um ganho igual a 10. Faça aí 1 volt dividido por 0,1, vai obter o valor 10. Então a relação entre a entrada e a saída é o ganho de tensão do circuito. Apesar de ser um circuito que casa impedância, ele também já dá um certo ganho ao sinal. Isso vai ser útil para você em aplicações deste tipo, onde você quer recuperar um sinal de baixíssima amplitude, por exemplo, vindo de uma guitarra elétrica ou algum outro instrumento. E aí você aplica este sinal neste amplificador de altíssima impedância de entrada. Ele faz aquela pré-conversão, diminuindo para a impedância de saída, que é da ordem ali de 47K. E ainda com a vantagem de ser um circuito buffer. E você pode, é claro, reforçar este buffer diminuindo a impedância de saída com o acréscimo de uma etapa em seguidor de emissor, conforme já conversamos. E este é mais um circuito para o seu repertório de circuitos de áudio e amplificadores. Este circuito aí, pré-amplificador com JFET, e garante um ótimo casamento de impedância. Deixe o seu feedback e gosta de dicas assim, circuitos deste tipo para áudio e eletrônica analógica, comente por favor aqui embaixo e também deixe o seu like e compartilhe o vídeo com todos os interessados. Esta foi mais uma clássica no seu WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Like de sempre, inscrição no canal e ative o sininho de notificações. Muito obrigado por assistir. Nos siga nas demais redes sociais, tem o Instagram, Telegram, Twitter, fanpage do Facebook, tudo aqui embaixo. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Ótimo final de semana, bons projetos, aquele abraço e até a próxima.